Não é exatamente com as crianças, mas sim com os pais das crianças. Algo que eu chamo de aconselhamento parental. Aliás, lá na clínica eu chamo mesmo escola de pais. No fundo, o ser pai ou ser mãe não é procriar. Qualquer ser humano, bom, que não tenha problemas na natureza, consegue procriar, isto é, dar à luz uma cria. Sim. Agora, nem todos conseguem educar, nem todos conseguem ser pais. Hoje discute-se tanto esta coisa do pai biológico ou do pai afetivo. Repare que a nossa cultura, no mundo atual, a maior parte, ou pelo menos um terço ou um quarto deste mundo, vive numa lógica judaico-cristã, em que a Sagrada Família, não é, é o modelo a seguir. Mas hoje fala-se muito nos laços biológicos, nos laços de sangue. Repare que o próprio Jesus Cristo não tinha, segundo a narrativa bíblica, um pai biológico. Segundo diz a narrativa, São José era pai adotivo. E nesse sentido, quase todos nós somos filhos e pais adotivos, porque não basta eu ter um filho para reativar o meu amor por ele e as minhas competências sobre ele. Portanto, nesse sentido, eu tenho de o adotar. E, verdadeiramente, quando eu o adoto, sendo biológico ou não, aquele é meu filho. E quando eu sou adotado por alguém, é que eu sou filho de alguém. O facto de ter escrito o livro, será que foi também veio um bocado da sua carreira como professor? Foi nesse sentido da investigação que tem que fazer como professor também? Claro, é um bocadinho, sabe, é uma das coisas que sempre me interessou. É professor de psicologia mesmo? Sou professor de psicologia. Sou professor de psicologia na Universidade Lusófona, aliás, uma universidade que tem grandes relações com toda a África lusófona e com muito gosto, e, portanto, com o gosto redobrado estou aqui hoje. Portanto, o facto de ser professor e estar há muitos anos ligado à psicologia do desenvolvimento levou-me também a interessar-me e investigar sobre esta questão, desde a evolução até hoje, daquilo que são as competências parentais e como é que nós somos como educadores. Repare que nós, na evolução, nós, machos humanos, fomos dos poucos, dentro dos mamíferos, que mesmo que não nos cheire que a cria seja nossa, não é? Nós tivemos a capacidade de adotar. E, portanto, esta condição biológica de adotantes, a própria cultura a dizer-nos, bom, Jesus Cristo, porventura um símbolo de uma grande parte da humanidade, também não precisa de ter um pai biológico, dá-nos sempre esta ideia de que o fundamental é o vínculo afetivo que se constrói, não é? Que se vai desenvolvendo, criando uma espécie de puzzle, como dizíamos há pouco, que é único, não é? Onde o substrato é o amor, por isso se chama só amor não basta, a interrogação. Claro que não, isto não basta, depois é preciso mais algumas coisinhas, mas se isto não estiver lá, Karina, as restas coisinhas não servirão rigorosamente para nada. Será que um pai deve seguir a linguagem que está no momento a ser construída da criança, ou deve ignorar, entre aspas, e obrigá-la a falar corretamente logo desde o início? A linguagem vai-se construindo como terreno, digamos, de relação com o outro. E nesta perspectiva é preciso também que essa linguagem se vá adequando ao máximo, não é? À linguagem sensualizada, isto é, aquela linguagem que quer, de facto, comunicar com o outro. Muitas vezes, quando ela não está assim, quando se preserva esse falar a bebê, às vezes é, de facto, regressivo, é uma dificuldade, digamos, de ser um crescimento. É aquela parte, digamos, da autonomia que ainda não está, digamos, a dar os seus frutos, é o abebezar, digamos assim, do próprio. Mas, como disse, coisas simples como, olha, não percebo, e se continuas assim eu vou-te virar as costas, porque não estou a perceber nada do que tu estás a dizer. E tu já és crescidinho, portanto, faz favor, diz-me lá. Às vezes é necessário dizer isto. Basta isto, muitas vezes, para resolver o problema. É claro, se nós notarmos que a linguagem está perturbada ao nível só da sua articulação, regra geral, o problema é fácil de resolver. Mas se é do ponto de vista da capacidade de compreender, da capacidade de se exprimir em termos sintáticos, gramaticais, etc., ou se não existe linguagem de todo no sentido de comunicar com o outro, aí devemos ter alguma atenção e, de facto, consultar um especialista em desenvolvimento. Portanto, as pessoas com perturbação do espectro do autismo têm sempre compromisso no desenvolvimento da linguagem. E, portanto, quando as crianças não falam ou a forma como falam não tem, digamos, um intuito comunicacional, acompanhado, claro, com outro tipo de sinais, não vamos aqui dramatizar para as pessoas lá em casa, se uma criança não fala muito até X idade, começam a pensar nisso, mas quando isso está inserido num comportamento em que a comunicação está deficitária, é, de facto, um sinal potencial de uma perturbação global do desenvolvimento do tipo autístico que deve ser, de facto, observada. A parte da linguagem pode ter diversas origens, pode haver um atraso simples de linguagem, pode haver só uma perturbação da fala, bom, enfim, há aqui vários componentes. Eu dizia, está a falar na mais grave. Portanto, é que se nós observarmos uma criança que não tem qualquer intuito de comunicação, fala pouco, ou a linguagem que utiliza
não tem em vista a comunicação, a não ser só aquilo, por exemplo, que lhe diz respeito, e se isto é acompanhado, por exemplo, com um comportamento mais solitário, com estereotipias, com gostos bizarros, então aí, não é, necessariamente devemos estar atentos e procurar rapidamente um especialista em desenvolvimento, um pediatra, um psicólogo, um pedopsiquiatra, um neuropediatra, para, de facto, enfim, fazermos um diagnóstico diferencial destas coisas. A questão de tirar a chupeta à criança, de começá-la a ensinar a usar a casa de banho. Certo. Quando é que se deve retirar perguntas, realmente a chupeta e deixar ensinar as esse tipo de fraldinhas coisas? e ir ao vacilo? Sim. Bom, e são perguntas muito interessantes e que nós, todos os dias, nos confrontamos com ela, com os jovens pais. A chupeta, se quiser, corresponde ao quê? Corresponde, os ingleses têm um nome mais interessante, um pacifier, não é? Quer dizer, pacifica a criança, é uma espécie de calmante, Sim, não é? sim, sim. Há uma Está a espécie- chorar, põe a chupeta, calou. É um comportamento aditivo, não é? Digamos, a criança está ansiosa, está nervosa, com a chupeta fica mais calma, não é? Bom, mas antes disso a chupeta já teve, digamos, algumas outras funções. Aliás, o nosso reflexo de sucção, que já é visível quando somos fetos, não é? Diz-nos que nós exercitamos esse reflexo e esse reflexo permanece durante algum tempo, porque se não tivéssemos esse reflexo, como somos mamíferos e alimentamos da maminha da mãe, portanto não sobrevivíamos. Portanto, nós não temos de fazer nada para comer, a não ser chupar, ok? Que resulta da produção da língua e do movimento Sim, sim. repetido dos lábios. Portanto, o resto também leva-nos no regaço, etc., não é? Nem nos precisamos de mexer. Aliás, se não nos levarem, nós não nos mexemos mesmo, mas Pois. esse reflexo lá está. E, portanto, em muitas ocasiões, os bebés, para além de chuparem, portanto, quando estão a comer, também chupam no dedo. Portanto, o que é que isso quer dizer? Ou na chupeta? Quer dizer que, de alguma forma, há uma capacidade, se quiser, de sossegar, é quase uma espécie de ansiolítico, vamos pôr isto entre aspas para as pessoas perceberem, não é? Que faz com que nós reduzamos possamos reduzir a nossa ansiedade, a nossa inquietude, o nosso mal-estar. Como, por exemplo, a fralda? as fraldinhas. Ora, as fraldas é outro pesadelo para algumas mães. Sabe, o controle dos esfíncteres, nós nascemos sem qualquer capacidade de controlar os esfíncteres. Isto é, não conseguimos, ao nascimento, nem conter urinas, nem as fezes. Isto porque o nosso sistema nervoso ainda não está suficientemente maturado para conseguir controlar a musculatura lisa e os esfíncteres. Portanto, controla-se a musculatura. Aliás, nem muita musculatura. Nós, se pegarmos num bebê ao nascer Sim, e se o ele tentarmos fica equilibrar, mal. ele começa assim, parece um vermezinho, não é? Claro. Porque nem o reflexo do tónus do tronco do corpo ele tem. Bom, isto resulta também de um processo de maturação cerebral. Uma criança normalmente está preparada para começar a exercitar o controle dos esfíncteres, isto é, tirando as fraldinhas aos poucos e fazendo uma espécie de treino no bacio, durante o dia, porque à noite é um bocadinho mais difícil, ou não é mais difícil, portanto, primeiro deve ser durante o dia, depois à noite, a partir aí 6 meses depois de ter começado a andar. Ora, se a criança começou a andar por volta do ano, 12 meses, nós aí aos 18 meses estamos em perfeitas condições de começar a levar a criança para o bacio. Regra geral, se for possível, durante a primavera e o verão. Porquê? Porque a criança vai estar desnudada durante algum tempo, vai estar algum tempo ali, porque ela não vai querer nas primeiras alturas e, portanto, vai levantar-se, sempre um etc. constrangimento no Exato. início. Mas, a partir daí, vamos ter condições no plano maturativo do nosso próprio sistema nervoso central de exercitar, digamos, o controle dos esfíncteres. Isto é um exercício de paciência. Nós não podemos pensar que é logo no primeiro dia. Os pais têm que ter também exatamente, tempo porque os esfíncteres são para a músculos própria também que se criança. exercitam, abrem e fecham, não é? E há aqui uma funcionalidade que deve ser treinada. Primeiro dia, com paciência, gratificando, fazendo do momento um momento Isso é importante. alegre, um momento divertido e tenta não fazer um momento de sacrifício ou um momento de chatice. Portanto, porque senão... Capaz que dão castigos, que ficam chateados. Não é adequado. É adequado nós fazemos daquilo um grande momento, batemos palminhas, não é? Quando a criança consegue, de facto, fazer o xixi ou fazer o cocó no penico, quase que, digamos, promovendo aquilo como um comportamento que deve ser repetido, ao invés de ser uma espécie de castigo. Queria apenas perguntar-lhe quais são os erros mais frequentes da educação que os pais dão aos seus filhos? Olha, eu vou-lhe dizer 2 ou 3 no geral, que servem para tudo. O primeiro é o erro, digamos, da oportunidade. Isto é, exigir qualquer coisa antes de haver possibilidade dela ser exigida. Repare,
Muitas vezes nós queremos educar para o estudo, quando não fomos ainda capazes de educar para a brincadeira. Nenhuma cria, nos mamíferos, na nossa natureza, não é? Começa, por exemplo, a caçar antes de brincar à caça. Nenhum de nós... É um treino, não é? Nenhum de nós pode querer ser ensinado a estar quietinho no banco e a estudar sem ter antes fingido que estudava ou brincado ou ter feito muita asneira e muita patifaria. Portanto, isto é, exigir qualquer coisa que está fora do tempo é um erro, porque nós, seres humanos, temos períodos críticos para as coisas. Há coisas que ou fazemos numa altura, ou se acontecem depois já não fazemos, ou se acontecem antes também não conseguimos fazer. Portanto, muita atenção aos níveis de desenvolvimento. O outro erro é querer dar mais do que as pessoas podem receber. Isto é, exigir demais das pessoas. As pessoas têm limites e devem ser respeitados. Muitas vezes nós queremos exigir demais ou dar mais, não é? E as pessoas, mesmo que tentem, falham. Terceiro e por último, tem a ver com a nossa cultura, digamos, esta eu digo que é quase global, que privilegia o erro em detrimento da virtude. Nós ensinamos e educamos mais pelo erro do que pela virtude, ao contrário de algumas civilizações antigas, ditas clássicas, que ensinavam mais para a virtude do que pelo erro. Repare, quando está na escola, por exemplo, e lhe pedem para fazer um ditado. A Karina é pequenina, faz o seu ditado e dá 1 ou 2 erros. O que é que lhe acontece? O professor vai dizer, agora pega nestas palavrinhas, a menina, e vai dizer uma série de escrever 100 vezes a mesma palavra. Mas se a Karina não der nenhum erro, bom, regra geral não lhe dizer nada, ou dizer, passam-lhe as mãos pelo cabelo, não é uma vestinha. Mais tarde, quando cresce, se está no seu emprego, se faz uma asneira qualquer, a sua chefia massacra-lhe a cabeça. Tal, não devia ter feito isto, é um erro, tal. Mas se fizer alguma coisa bem virtuoso, feita, nada lhe diz, e se lhe disser alguma coisa é assim, então o que é que quer? É por isso que eu lhe pago, não faz mais que a sua obrigação. Este é o erro fundamental de toda a educação. É que nós educamos a partir do erro e não a partir da virtude. Quer dizer, nós não podemos deitar fora o erro. O que nós temos de fazer é ir buscar as virtudes e metê-las cá fora e ao de cima, porque assim vamos construir, vamos educar para a virtude, vamos construir uma sociedade de pessoas que fazem o bem, praticam de facto as coisas positivas, ensinar para uma psicologia positiva, em vez de pessoas que se educam fugindo do mal e fugindo do erro. E portanto esta é uma mensagem lá para casa, eduquem pela virtude, não desprezem o erro também é necessário ter em conta. Mas façam um favor a toda a humanidade e eduquem os vossos filhos naquilo que eles têm de melhor. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Esperamos vê-lo cá mais vezes. Com todo o gosto. Ficou satisfeito com o programa de hoje? Quer saber mais sobre este e outros temas? Os nossos programas estão todos disponíveis no YouTube. E agora, tome nota das informações mais importantes da conversa que tivemos. Educar é um processo contínuo que exige o amor e a proteção dos pais. O mimo nunca é demais e a educação deve ser adaptada à personalidade de cada um. Ao longo dos anos, as crianças devem conquistar a sua autonomia, devem ser estimuladas a desenvolver a linguagem e as suas capacidades motoras. No entanto, é preciso ensinar o que é certo e errado. Deve-se saber impor limites e dizer não a determinadas ações. Os pais também cometem erros, por isso não se esqueça, não exija demasiado dos seus filhos, tenha em conta o nível de desenvolvimento de cada um e enalteça mais as virtudes do que os erros. Uma boa relação parental contribuirá certamente para a educação e a formação de todas as crianças. E o Viva Saúde fica por aqui. Agora que já está mais informado sobre este tema, deixe-nos a sua sugestão na nossa página do Facebook. Visite também o nosso blog, onde pode encontrar todas as informações sobre temas, convidados e horários de transmissão. E agora vou deixá-lo com um conselho muito especial. Viva bem, viva saúde! Olá, eu sou o DJ Alan Gu e faço parte dos Newsome Family. Beba muita água, é o bem mais precioso para a saúde.